iniciar a gravação. Tan, 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 tan. Então, meus queridos, vamos voltando aqui. Antes eu vou... Deixa eu fechar isso aqui. Falar como... Celular dele. JPEG. Eixo. Sem eixo. X. Eixo. Y. Porcentagem. Tá? A gente vai botar lá. Então, a gente tinha ficado de ver hoje ainda uma última informação, que seria o display set status bar, tá? Mas antes, só para finalizar o que a gente tinha visto hoje e ontem, né? Vamos só para finalizar essa parte aqui, tá? Que são aqueles comandos do display content widget, que ele vai pegar o tamanho total da largura da tela e vai armazenar, e o display content height, que ele vai pegar o tamanho total da altura da tela e vai armazenar também, tá? Então eu vou colocar aqui só para a gente poder ter essa informação armazenada aqui no nosso arquivo, e depois vai ficar no PDF também, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então a gente tem esse comando aqui. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar o tamanho total da tela e vai armazenar. Vou dar um Alt Z aqui para ele fazer a quebra de linha, tá? E o outro, que é o display content height, que ele vai mostrar, ele vai pegar o tamanho total da altura da tela e armazenar, tá? Aqui. E aí, como é que a gente usa? A gente pode criar a variável local, largura tela igual a isso. Da mesma forma, a gente coloca aqui, ó, local altura tela igual ao display content height, tá? E aí, pra gente ter essa informação, a gente faz aquele nosso print maroto, que vai sair lá no console, tá? Então eu tenho aqui, ó, largura da tela é espaço concatenado com largura tela, beleza? E aqui o print, abre aspas, altura da tela é concatenado com altura tela. Salvei. Na hora que eu salvei, ele já rodou aqui. E o que ele trouxe para nós? Largura da tela é 1080, altura da tela é 2400. Tranquilo? Então, vamos lá.
saber a largura e altura da tela em questão. Em uso. Pronto. Como saber a largura e a altura da tela em uso. Porque, como a gente falou, a melhor forma que a gente tem de trabalhar o nosso código de forma que se adeque a qualquer tipo de celular, né, é indo lá no config.lua e trocando nossa largura e a nossa largura e o nosso altura pelo display content widget e o display.content-height, tá? Então, o outro ponto que a gente aprendeu também hoje, não foi? Foi aquela questão do Display Content Center X, tá lá no comecinho, aqui ó, Display Content X e o Display Content Center Y. O que é que ele vai exibir? Um vai exibir o centro, ele vai pegar sempre o centro da largura total da tela, tá? E a gente tem o do Y, que ele vai também pegar o centro da altura da tela. Já? Pronto. Beleza? Então, quando a gente quiser criar um novo objeto, em vez de a gente ficar colocando tipo x vezes 0,5 ou então y vezes 0,5, a gente pode simplesmente criar essa variável que foi criada aqui, né, meio y e meio x. Quando a gente puxar ela, a gente sabe que a gente vai estar usando exatamente o ponto central do eixo x e o ponto central do eixo y, sem necessidade de fazer cálculo nenhum. Beleza? Bem mais tranquilo, bem mais fácil da gente trabalhar. Por último, que a gente tinha ficado de ver hoje, é a questão do display set status bar. O display set status bar, o que ele faz pra gente? Display set status bar. Ele vai simplesmente exibir ou suprimir a barra de status, para que a gente tenha aqui quase que um 100% de utilização da tela. A maioria dos jogos que a gente vê, né, a gente pode trabalhar com ela, trabalhar com essa tela cheia, porque ele vai sumir aquela tela de status lá em cima, que fica os dados, por exemplo, de sinal de Wi-Fi, de cartão, de bateria, de sinal da operadora e tudo mais, tá? Quando a gente chama esse valor do display set status bar, a gente, entre parênteses, né, que a gente vai fornecer o que a gente quer, a gente vai ter duas opções, tá? As duas principais opções seriam o hidden status bar, ou seja, esconder o barra de status, ou o default status bar, que aí ele vai exibir pra gente. Só que aí a gente para e pensa, venhamos e convenhamos, se eu quero que a minha barra de status continue sendo exibida, simplesmente eu não digito nada no código. Agora, se eu quero que realmente ele seja escondido, eu vou colocar a opção do Hidden Status Bar. Como é que funciona isso, tá? E quando a gente usa esse Display Set Status Bar, ele vai nos dar duas opções. Ele vai esperar por um valor, certo? E esse valor pode ser em duas opções. Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Ó, quando a gente utiliza isso aqui, ele irá esperar por um valor, sendo
que as principais opções são essas aqui, tá? Que é o display ponto hidden status bar. Ele vai fazer o que? Nesse daqui ele vai ocultar a barra de status. E essa segunda opção que eu falo, que eu vou mostrar para vocês só para efeito de conhecimento, porque se você for parar para prestar atenção, ela se torna desnecessária, porque por padrão ele vai exibir a barra de status. Então, como o próprio nome diz, display ponto default status bar, ou seja, a barra de status default status bar. No caso aqui ele exibe a barra de status padrão. Exibe a barra de status, tá? Então, como é que eu vou usar o comando propriamente dito? Eu vou simplesmente chegar, vou digitar display ponto set status bar. Aqui, ó, display set status bar. Quando eu colocar, ele vai me perguntar o mode. Dentro do mode, como eu falei, as duas principais opções que eu vou ter vai ser o hidden status bar, que vai esconder, e o default status bar, que vai mostrar. Mas se a gente for lá na documentação, tá aqui a documentação de novo, na parte de display, a gente vem aqui, ó, display status bar, tá? Aí ele vem, esconde ou muda a aparência da barra de status na maioria dos dispositivos, tá? Então essa é a função que ele faz. Aí o que ele diz aqui? Em dispositivos iOS existe um parâmetro opcional chamado iPhone Playlist na seção de Built-in Settings, né? Então aqui, ó, essas são as constantes mais comuns, como a gente falou. Display status bar, hidden status bar, que vai esconder ela. O default, que é a barra padrão. A translucent bar, ela vai ficar translúcida, né, meio que puxando para transparente. Light transparente, dark transparente, ou seja, bem transparente de leve, um transparente pesadão e uma barra de status escura, tá? Então, basicamente a gente vai trabalhar com essas duas. Tecnicamente só com uma, né? Porque se eu quero que a barra de status seja exibida, eu não preciso nem botar esse default status bar, eu simplesmente não coloco nada e a barra de status vai aparecer da mesma forma como era para ser, tá? Então, como eu quero esconder a barra de status, eu vou aqui, ó, hidden status bar. Então esse daqui é o mode, né, que ele está me requerindo. Então lá no local de mode nós vamos pegar e vamos escrever isso. Vou apagar aqui o mode, display status bar, hidden status bar. Quando eu der um Ctrl S, voilá, olha o resultado que ficou aqui do lado pra gente. A nossa barra de status sumiu. Lembra que antes ele tinha ali era, deixa eu ver, o símbolo de Wi-Fi. Deixa eu comentar aqui, ó. Pronto. Era o sinal de Wi-Fi, o sinal da operadora, a bateria e data e a hora. Por isso que eu digo, as principais opções são essas duas? São. Mas vocês viram que ao momento que eu comentei o hidden status bar, que faz com que ela se esconda,
beleza. É mesmo que eu não tivesse digitado. Então, tecnicamente, vocês vão usar somente o hidden. Aí, ó. De novo, salvei, sumiu. Tranquilo, transparente, né? Não tem muito o que explicar. Aí, como eu prometi para vocês, eu vou ensinar para vocês algumas brincadeirinhas aqui que a gente vai ver mais a fundo na segunda-feira. Porque, assim, eu tava até vendo ali já nas outras salas em relação àquela coisa que eu tava falando do comprometimento. Chega quinta-feira, último dia de aula da semana, o pessoal já tá um pouquinho de cabeça cheia. Então não vai adiantar eu entrar nesse assunto novo sem a gente ter fixado aqui. Até porque, como eu disse, vou subir a aula hoje, se tiver um tempinho, o pessoal revisa. Vou subir esse arquivo na parte da turma, para vocês usarem ele como comparação, para deixar o de vocês igual. Tá? Em relação às imagens de fotos, essas coisas, usem os exemplos que vocês têm aí, baixem as fotos que vocês querem, deixem a imaginação de vocês fluir, tá? Então, hoje eu vou já só começar um spoiler das transições, para vocês verem como tá ficando cada vez mais interessante essa questão que a gente pode trabalhar no nosso aplicativo, tá? Então, vamos fazer como é que se dá as transições, tá? Existe uma tabela que é a tabela de transição, que é a Transition Tool, tá? Como é que ela funciona? Ela tem bibliotecas de transição, timer e randomização. Hoje eu vou começar a exibir para vocês a biblioteca de transição e a biblioteca de timer, tá? A biblioteca de randomização a gente vai ver já mais lá na frente. Mas o que é que basicamente, o que é que essas bibliotecas fazem? Como o próprio nome diz, essa biblioteca de transição, ela vai adicionar um movimento, uma transição. Por exemplo, esse Gustavo ali, lembra do rotation? Eu posso criar uma transição com rotation de um número o texto girar, da mesma forma que uma estrela girar, qualquer um desses objetos que estão sendo exibidos na nossa tela agora atualmente, eu posso fazer com que eles girem, tá? Então assim, ó, para facilitar a nossa vida, eu vou começar com o objeto do texto, tá? Então vamos subir o código de novo, voltar lá para o texto, subir aqui. Não. Aqui, tá? Então aqui não, esse aqui é o ciclo, desculpa. Pronto, estou aqui no texto, tá? Então, nessa questão aqui do meu texto, no display text, né? Eu tenho aqui, eu criei a variável. Quer dizer, aqui ele fez por causa da quebra de linha. Só por causa da quebra de linha, depois ele fica direitinho, beleza. Então eu tenho aqui a variável local que eu criei, né? Chamada texto, display new text, o meu texto, os valores de x e de y, o new é referente à fonte, que é a fonte do sistema, e 200 é o tamanho da fonte, tá? E a gente viu aquela questão da opacidade, né? Que a gente vai de 0 a 1, sendo o 0 ele fica completamente escuro e o 1 ele fica completamente 100% a opacidade dele. E aí a gente brincando com 0.1, ele vai dar uma opacidadezinha bem fraquinha, quase não dá pra ver. Se eu botar 0.2, ele já aparece mais e aí vai, né? Então, como é que isso aqui vai funcionar pra gente? Eu vou criar uma transição em cima disso. Deixa eu botar aqui de novo, para não atrapalhar.
salvei. Eu vou comentar aqui o texto do alfa para vocês verem como é que vai funcionar essa questão da transição, tá? Então aqui, ó, eu já tinha criado aqui essa parte de transição de objeto e deixei comentado, porque afinal de contas, assim como vocês, eu sou aluno. Eu estou ensinando, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo, estou testando, estou revendo todo aquela coisa todo aquele código que eu aprendi anteriormente, no ano passado. Então sempre que eu venho para as aulas de vocês, às vezes eu já vou ter estudado o que eu estou falando para vocês, porque eu não quero chegar e falar besteira, né? O tempo de vocês é precioso, então para evitar de ficar falando besteira aqui, a gente tenta de tarde. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de transição de objeto que eu criei para o texto. Que da mesma forma que eu criei para o texto, eu posso aplicar para qualquer uma das outras variáveis que foram criadas aqui, tá? Porque a gente criou os objetos como variáveis locais. Que isso já facilitou bastante para a gente. Porque a gente pode puxar ela. Vejam agora a importância de criar variáveis quando a gente vai exibir esses objetos que são oriundos das bibliotecas de exibição, tá? Essa é o principal motivo de se criar as variáveis, tá? Então, vamos aqui, transição de objeto. Eu vou descomentar esse código aqui, tá? Eu botei dessa forma aqui para ficar mais fácil da gente entender como se dá esse processo, tá? Então você vem, digita transition.to, tá? Vou até recortar aqui só para vocês ficarem acompanhando desde do início aqui. Deixa eu puxar aqui o notepad do lado, vou colar aqui para não ter problema de errar o código e fazer a pesca, tá? Então nós vamos iniciar aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó, transition, tá? Quando a partir do momento que eu começar a digitar a palavra transition, ele vai trazer para mim uma série de transitions, tá? Que já possui na biblioteca dele, que é auxiliado através daquele nosso extensão que a gente instalou ontem, do Solar 2D, tá? Então vocês vêm aqui, ó, transition to. Quando eu coloco transition to, ele vai me pedir duas coisas: o target e os params, que seriam os parâmetros, tá? Então, target vai ser basicamente a variável em que eu vou aplicar o transition, ou seja, a transição para, transition to, transição para. Então, o escolhido da hora agora, do momento, né, vai ser o meu querido texto. Então eu venho aqui, coloco no target, eu boto texto, minúsculo, tá? Que aí ele já sabe que esse texto aqui, ele tá aqui, ó, se baseando nessa variável de texto que eu criei lá atrás, beleza? Aí o que acontece? Parâmetros, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou dar um enter aqui, tá? Vou abrir chaves e vou fechar chaves, tá? Porque dentro dessas chaves eu vou começar a colocar os parâmetros que eu quero que ele obedeça, tá? Então eu quero criar uma rotação para o nome Gustavo. Aí é que vai começar a fazer sentido aquela questão que eu falei para vocês. Ah, professor, o que é que vai adiantar fazer uma rotação de 360 graus se o meu objeto está sendo exibido, não tem movimento? Até o momento. Então, quando a gente vai colocar os parâmetros, uma das primeiras coisas que ele pede para a gente
é o tempo em que eu vou executar esse parâmetro, tá? Essa minha transição. Então a gente vai digitar time, tá? E aí ele vai perguntar quantos por cento de quanto tempo de time a gente vai utilizar, tá? Aqui no Corona, no Lua, na linguagem Lua, a gente trata a unidade de tempo em milissegundos, tá? Não é em segundos, não é em minuto, não é em hora, é milissegundos. Então, um segundo equivale a 1000 milissegundos, tá? 3 segundos equivale a 3000 milissegundos. Então, toda vida que você for especificar um tempo para uma transição, não é em segundos, é em milissegundos, tá? Segundo 1000, 2 segundos 2000, por aí vai. Lembrem-se disso. Então eu vou colocar aqui 3 segundos. Aí o que eu vou fazer? Vou botar uma vírgula, tá? Vou colocar uma vírgula. Vou dar um enter. Definir o tempo em que vai ocorrer essa transição, certo? Beleza. Lembra que na aula de hoje eu apresentei para vocês 2 coleguinhas novos que são o rotation e o alpha. Eu posso fazer uma combinação desses 2 caras aqui nos parâmetros dele. Vamos primeiro fazer com o rotation. Então eu venho aqui, ó, rotation, tá? Igual, aí eu vou dizer o ângulo que eu quero que ele rotacione. Se eu botar 360 graus, aí você vai parar e pensar assim, ah, professor, mas se tu botar 360 graus, ele vai girar e vai parar no ponto dele. Vai, mas vocês vão ver que agora ele vai fazer assim, ó. Ele vai girar no eixo dele, tá? Então eu vou salvar aqui para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vou dar um Ctrl S. Ctrl S. Peraí. Isso é importante. Isso é muito importante. Para a transição ocorrer de forma satisfatória, ela tem que estar. Isso aí já foi um erro, uma rateada minha, mas é bom que serviu de exemplo. Ó, cadê? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu criei a variável local do texto? Lembra que a gente falou de variável local, que ela só serve para o escopo daquele momento? Então, o que acontece? Se eu quiser criar uma transição para aquele variável de texto, ela tem que vir logo em seguida. Por quê? Porque senão ele vai dar erro. Deixa eu ver aqui. Ué, gente, o que tá rolando? Trai 3000, será que eu estou errando alguma coisa aqui? Não. Ele não está dando erro, mas também não está exibindo. Pera aí. Tá certo. Só fizer o rotation errado. Deixa eu ver se eu fiz o rotation errado. Não, rotation 360. Oxi, eu fiz isso hoje de tarde? Aí. Não, rotation não, filho. Rotation. Ué. Não, Gustavo. Deixa de ser burro. Eu acho que pode ser que seja isso aqui. Pera aí.
É isso mesmo, gente. O que eu tava vacilando aqui era o seguinte. Deixa eu tirar o alfa aqui. Já tinha um rotation no meio do código que ele estava atrapalhando, tá? Então foi falha minha. Vem aqui embaixo, ó. Essa parte do texto .rotation ele já estava rodando. Então ele estava conflitando no código, tá? Então eu acabei de comentar ele aqui e ele funcionou. Então observem que toda vida que eu aciono, eu dou um relaunch no meu console aqui, vou apertar Ctrl R, ó, o meu nome vai rotacionar os 360 graus, ou seja, ele vai girar no eixo dele. Da mesma forma, eu posso fazer isso com o alfa, que foi aquele coleguinha que a gente também aprendeu hoje como é que ele funciona. Então vou colocar o alfa aqui. Vou colocar ele alfa igual a 0. Então o que vai acontecer? Quando eu rodar a aplicação de novo, depois de 3 segundos, ele vai começar a fazer a rotação e ao mesmo tempo vai fazer com que ele, ó, desapareça, porque eu botei o alfa dele em 0. Então, ó, vou salvar, ó. Quando ele termina de fazer a rotação dele, ele desaparece. Bem interessante. A gente pode fazer isso, a mesma coisa com a estrela. Eu posso mandar fazer a estrela rodar, por exemplo. Aqui, ó, Transition To, vou pegar essa mesma informação de Transition To, só que eu vou usar ele na estrela. Vem aqui no bonitão, ó. Colo aqui atrás, aí no caso eu coloco aqui estrela. Tiro o alfa, vou suprimir o alfa, porque eu não quero o alfa aqui, e salvo. Ó a estrelinha. Ih, Gilberto, estrelinha girou. Posso fazer a estrelinha cair? Pode. Você pode fazer a estrelinha descer de um ponto X até um ponto Y. Ele percorrer o ponto X. Por exemplo, deixa eu ver aqui, era X, deixa eu ver aqui. Aqui, tá aqui. Position. Eu posso botar, por exemplo, um parâmetro x igual a 100. Aqui, ó. X igual a 100. X igual a 100. E lembrando, gente, tá? Cada parâmetro que vocês inserem, vocês têm que dividir ele, você tem que separar eles por vírgulas, para ele poder interpretar que é um parâmetro diferente. Olha aí o que aconteceu com a estrelinha. A estrelinha se moveu no eixo X. Eu posso também fazer com que ele se mexa no eixo Y. Se eu colocar aqui vírgula, tá? Dou um Enter para facilitar a disposição do meu vídeo. E, por exemplo, ele já está aqui em eixo X, ele está nessa posição aqui, eu posso mexer ele para cima. Se eu mandar ele lá para o 100 também. Aí olha só o que vai acontecer. Legal, né? Tá começando a ficar bacana. Tá começando a ficar bacana essas coisas. Então, é basicamente assim que funciona essa questão do transition. Se eu quiser aumentar esse tempo aqui, botar tipo 10.000, aí ele vai levar 10 segundos para executar tudo isso, ó. Tá vendo que ele já está indo mais devagar, ó? A gente está aumentando o tempo da transição. A minha estrelinha ainda está subindo, ó. O outro está com 3 segundos e a estrelinha lá ainda está subindo. Então, céu é o limite. Os valores que vocês exibem, vocês podem fazer isso. Vocês podem brincar com isso. Mais na frente, a gente vai ver determinados comandos que eu, quando vi, eu fiquei assim, caraca, que legal. Que é tipo assim, ó, nós vamos criar 2 objetos. E um dos objetos, a gente vai clicar, ele vai fazer uma transição de giro para um lado, e no outro a gente pode fazer uma transição de posição também de giro para o outro lado, entendeu? É todo uns desafios que eu vou ainda botar aqui a cabecinha para maquinar, para botar vocês para pensarem nisso, tá? Então, o transition, você pode trabalhar
com essa série de parâmetros, tá? Você chama ele logo após o teu objeto, tá? Porque a gente está trabalhando com variáveis locais, então não vai adiantar eu colocar um transition to lá embaixo, porque ele não vai conseguir encontrar aquela variável. E a variável local, como a gente falou desde o começo, ela trabalha naquele escopo. Desculpa. Ele trabalha naquele escopo. Tá? Então, dentre uma das transições, dos parâmetros que a gente pode utilizar, a gente pode ter o time, ou então também a gente pode utilizar o delay. O que é o delay? Ele é executar com atraso. Deixa eu colocar aqui o delay para vocês verem. Ó. Logo aqui embaixo de time, eu boto aqui, ó, delay de 5 milissegundos, 5 segundos, vírgula, ó. Ele rodou, aí ele espera um pouquinho e depois é que ele vai, ó. O time ele tá se eu colocar 5 segundos aqui, ó, 5.000, você vai ver que ele vai dar o tempo, ele vai esperar 5 segundos, depois ele vai executar, ó, e aí ele vai subir a estrela mais rápido. Quanto maior o time, mais rápido ele vai executar o transition, tá? Quanto maior for o delay, mais demorado ele vai executar a rotação, tá? Por exemplo, se eu botar a rotação 180 também aqui, ó, que manda é a cabeça da gente. A estrelinha vai, ó, demorou 5 segundos, vai subir rodando, ó. Eu vou ficar de ponta cabeça, ó. Se fosse 360, eu ia girar e ia voltar para lá também. E ainda tem também o alfa. Se eu quiser meter um alfa aqui também, tranquilo. Aqui, ó. Eu quero que ele fique quase apagadinho. Vou botar um alfa de 0.2. 0.2. Salvar. Lá, espera 5 segundos. Vai começar a se mexer. Tá começando a ficar transparente. Aí, ó. Ficou quase apagadinha. Ainda tá ali só na capa da gaita. Então, é muito bacana, gente. Esse tipo de coisa aqui, eu acho que é o que pra mim, quando eu vi a primeira vez, foi o meu combustível para continuar nas aulas. Para continuar aprendendo. Entendeu? Então, gente, isso aqui é só um aperitivozinho. Exatamente. Ao aumentar o tempo, o movimento vai ficando suavizado. Quanto maior for esse time aqui, ó, quanto maior for o time, mais suave ele vai. Se você diminuir, ele vai querer percorrer, tá? E o delay é exatamente o atraso. Tipo, eu carreguei a aplicação agora, ele espera 5 segundos para começar a executar a transição. Ele não vai executar a transição de primeiro, como estava ocorrendo antes. Ó, se eu colocar se eu suprimir aqui o delay, ó, vocês vão ver que na hora que eu salvar, ele já vai automaticamente subir a estrela lá junto do mesmo tempo aqui do Gustavo que está desaparecendo. Mas se eu boto o delay de novo para rodar, ele vai executar aquele primeiro transition, vai dar 5 segundos de atraso e depois é que ele vai subir a estrela lá para cima e ao mesmo tempo também já vai fazer o alfa, que é a questão da opacidade. Tá, gente? Então assim, ó, o que eu vou querer que meus queridos façam, tá? Eu vou gerar agora um arquivozinho do Notepad, tá? Porque como eu disse, eu não preparei ainda o slide, mas amanhã eu já vou, tá? Quem quiser se adiantar, os projetos que são criados por padrão, Ian, como a gente viu lá no config.lua, é 60 frames por segundo, tá? É a média que a gente faz dos jogos atualmente, é 60 frames por segundo, tá?
Então você pode observar isso aqui no config.lua, beleza? Então eu vou passar para vocês alguns exercícios que eu gostaria bastante que vocês treinassem em casa para poder ampliar os conhecimentos de vocês, para vocês puxarem os conhecimentos, puxarem mesmo, tá? Eu vou dar só uma lidazinha rapidinho aqui no que seria, mas eu vou botar no PDF, no slide para vocês e no PDF, tá? Que basicamente seriam o que? Explique com suas palavras para que serve a biblioteca de display, tá? Isso a gente falou aqui. Utilizando o display new text, adicione e posicione um texto no simulador, tá? Utilizando o display new rect, adicione e posicione um quadrado no simulador, tá? Utilizando o display new rounded rect, adicione e posicione um quadrado com as bordas arredondadas no simulador, tá? Utilize o display new circle, adicione o círculo e posicione o círculo, adicione e posicione o círculo na tela, tá? Utilizando o display new image rect, adicione uma imagem na tela e explique como a função funciona, tá? Os parâmetros, tudo direitinho. Olha que eu tô dando molezinha para vocês. Esse meu arquivo do main.lua aqui, ó, tá a fonte do saber, tá? A fonte do conhecimento para vocês pescarem aqui, mas ao mesmo tempo é uma pesca consciente, porque vocês têm que saber exatamente o que vocês estão fazendo, tá? 7. Para que servem e como podemos usar o display content high e o display content widget? Isso a gente viu hoje, tá? A gente viu ontem e revisou hoje. Para que servem e como podemos utilizar o display content center X e o display content center Y? E para que servem e como podemos utilizar o display set status bar? E aí eu vou deixar um desafio bem simples para vocês, não estou usando nem transição, mas fica à vontade quem quiser pesquisar a questão da transição, tá? O desafio vai ser: desenhe uma casa, aquelas casinhas, gente, bem simplesinha, porta, janela, telhado e um sol, utilizando a biblioteca de display. E aí? Eu acho que dá bom, né? Então eu vou fazer o seguinte agora. Nós estamos encerrando agora. São 10h13, né? Como eu disse, não vai adiantar eu dar conteúdo muito novo hoje, porque nós já estamos na última aula da semana. A galera já está acumulada, já está cansada, tá? Logo mais eu vou aproveitar já ver se eu já subo logo os vídeos de hoje pro YouTube, que é rapidinho. Aquele mesmo esquema. Quem quiser dar uma revisada pra mim, só chega lá, ó. Pessoal, linkzinho aí, tá? E vou deixar agora, vou colocar exatamente nesse momento agora, eu vou colocar essas solicitações da tarefa de vocês. E amanhã, como sem falta, eu atualizo todos esses slides que estão faltando, o da data de ontem e o da data de hoje, tá? Então deixa eu só organizar aqui rapidinho para vocês terem acesso a essa minha solicitação aqui das tarefas, tá? Deixa eu ver aqui, beleza, tá? Explique, utilizando com bordas arredondadas no simulador. Só organizando aqui o arquivo para poder mandar para vocês lá. Vou mandar primeiramente no WhatsApp, para quem quiser depois também pode olhar lá na nossa pasta compartilhada, tá? Eu vou colocar esse arquivo lá na pasta compartilhada agora. Deixa aqui.
que olhar, né? Porque depois a gente acaba digitando com um erro de português e vou puxar mesmo livro. Então deixa eu salvar aqui. Vou salvar como exercícios. Exemplo Lua. Eureka. Ministério Público. Solar 2D. Lua. Eureka. Exercícios. .txt. Tá. Atividades. Vou mandar agora. Vou abrir no Zap agora para poder mandar para vocês. Vou abrir o WhatsApp. Ah, é no navegador. Foi mal, galera. Vou abrir o WhatsApp. Pronto. CD Eureka. Atividades. Tá? E assim, ó, para facilitar a minha vida, vocês têm acesso, né, à pasta do, vocês têm acesso à pasta a pasta compartilhada, né? Então, acabei de colocar lá atividades.txt no grupo, tá? No nosso grupo do WhatsApp. Aí o que eu quero que vocês façam, essa mesma arquivo de atividades, eu vou colocar agora no nosso grupo, na descrição, na nossa descrição lá do nosso grupo, tem a nossa pasta do Drive, tá? Que é a pasta da turma. Nessa pasta da turma que vocês estão tendo acesso estão tendo acesso aos slides lá, eu vou criar uma nova pasta chamada atividades, tá? Atividades, tá? Dentro dessa pasta atividades, eu vou colocar uma nova pasta, eu vou colocar a atividade de hoje, tá? Eu vou fazer o upload do arquivo de hoje, que eu vou até renomear, que é bom renomear para atividades com dia 10, ó, atividades do dia 10/8/2023, tá? Então eu estou carregando agora na pasta, se vocês puderem acessar agora a pasta de vocês, vocês vão ver que na pasta da turma vão ter 1, 2, 3, 4, 5 pastas lá, tá? Então dentro da pasta atividades vai ter atividades com a data de hoje, tá? E aí o que eu quero que vocês façam? Dentro dessa pasta atividades, vocês, por favor, criem pastas com os nomes de vocês, tá? Dentro dessa pasta atividades, vocês vão lá, clicar com o botão direito, criar nova pasta e vão colocar o nome de vocês. O que é que vai acontecer? Dentro lá do nome de vocês, eu quero que vocês coloquem para mim os prints das atividades, tá? Escrevendo direitinho do jeito que tá. A parte que é descrita, podem também criar um arquivo TXT, um arquivo doc, um arquivo PDF, ou carvão, contanto que eu consiga visualizar, não importa a extensão que vocês vão colocar, tá? Então assim, é isso que eu peço. Aproveitem mais uma vez o final de semana. Pessoal que não teve tempo durante a semana, se atrapalhou um pouco, tá? Aproveitem o final de semana para dar uma revisada, tá? Na segunda-feira nós vamos continuar com essa questão dos transition, tá? Nós vamos continuar vendo a biblioteca do transition e vamos meter matéria nova, tá? Pra gente não se atrasar. Estamos num ritmo bom, estamos num ritmo bacana, tô gostando da atitude da turma, tá? Tô gostando do comprometimento de todo mundo. O pessoal tá chegando, falando comigo no privado, professor, ó, tive um problema hoje, professor, vou me atrasar, professor, você pode me mandar aula. Cara, sou aberto 24 horas. Claro, vão ter determinados horários que eu não vou responder. Mas eu acho que todo mundo aqui que me solicitou alguma coisa, eu respondi, tá?
Então é esse comprometimento que eu tenho com vocês, eu quero que vocês tenham comigo, de qualquer dificuldade, achar que vai desistir, quiser conversar, falar uma coisa, vamos lá, vamos pegar junto. Eu sei que é pesado, se chegar no trabalho, passar o dia inteiro estudando, como teve um exemplo, vou só citar um exemplo aqui que o Vitor, foi um dos que chegou no privado para mim e falou, professor, de manhã eu tenho que ir para a aula, de tarde eu tenho que fazer a lida lá no trabalho, no campo e tudo mais, e às vezes eu chego um pouco atrasado, tem dia que eu tenho que fazer um curso. Cara, é esse tipo de exemplo que eu quero para todos vocês, tá? Procurar sempre conhecimento. É cansativo, é chato, podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia. Mas pensem no futuro de vocês, quem está pensando em fazer migração de carreira depois, entendeu? Como a gente conversou na primeira aula, continua, galera. Força. Isso é uma coisa que eu estou meio que replicando um mantra que a Cleusa sempre falava pra gente. E hoje eu estou replicando aqui pra vocês. Cuidem, estudem, vão atrás, tá? Usem um caderninho que nem eu faço aqui, ó, caderninho simples. Tem todas as minhas anotações aqui para poder não me perder, para não perder o foco com vocês, para poder trazer sempre o melhor para vocês. Tem muita coisa hoje que eu estou mostrando aqui para vocês que na minha época eu não sabia, que eu vim aprender depois como professor. Eu me puxei, eu me forcei a ter maior conhecimento para poder mostrar coisas novas para vocês. Até porque quem está falando de informática. Informática está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento, tá? Então tudo que eu trago para vocês aqui é o que eu encontrei até agora de mais moderno. Pode ser que já tenha surgido alguma outra coisa, mas eu creio que vocês não vão ficar tão defasados, tá? Então tenham essa curiosidade, procurem ver. Lá tem aquele livro também que eu disponibilizei para vocês, que é um livro que era pago, mas aí como a gente já fez, adquirir o livro, a gente pode compartilhar esse livro com vocês, tá? Então, fica o meu recadinho. Bom final de semana. Aproveitem o final de semana de vocês. Desculpa. Aproveitem o final de semana de vocês. Não façam nada que eu não faria. E juízo, criaturas. Tá? Muito legal. Valeu. Show. Tamo junto. Brigadão pelas mensagens de apoio. Tá? E é isso aí. Vamos que vamos. Semana que vem nós estamos aí de novo. Viu? Valeu, pessoal. Valeuzão mesmo.